Olá, 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 uma live especial no dia de hoje para falar sobre o Halloween, o mundo invisível do Halloween. Existe assim muitas perguntas, né, que acabam chamando a atenção de muitas pessoas nesse ambiente sobre o que é o Halloween, sobre a festa, e aí envolve questões, discussões, né, sociais, discussões espirituais, mas eu convidei aqui duas pessoas muito queridas para falar um pouco sobre todo esse processo, cada uma apresentando um pouco o seu ponto de vista. Olá, querida Simone. Simone sempre falando, né? Bom dia com alegria. A Aline já entrou aí com Satisfeita na Graça, já vou chamá-la. E aí, o convite que eu faço para você é: primeiro ponto, já põe o aviãozinho, porque certamente você conhece uma amiga, uma querida, uma mãe, um pai que tem dúvidas sobre isso, que quer entender como funciona essa história do Halloween. E aí é uma discussão que envolve tanto quem mora aqui nos Estados Unidos como quem mora no Brasil. Então, vem chegando, vai mandando aviãozinho. Já vou colocar aqui também um aviãozinho já para um monte de gente, para as pessoas entrarem, acessarem esse conteúdo, porque eu vou dizer para você, eu pesquisei tanta coisa sobre esse tema para tomar algumas decisões na minha vida, sobre a educação das minhas filhas, sobre como abordar esses temas. E eu vou dizer o seguinte, que muito do que a gente vai falar sobre o Halloween aqui, o mundo invisível do Halloween, não tem a ver só sobre essa festa, tem a ver muito sobre vários comportamentos que nós precisamos adotar para a nossa vida, que envolve às vezes decisões, sim, que envolvem festa junina, que envolvem carnaval, que envolvem escolha de filme, que envolvem escolhas do que você vai assistir, lugares que você vai frequentar. Aí tem gente que fala assim, nossa, nem quero assistir essa live. Ixi, o papo vai ser chato, vão falar que eu não posso ir em nenhum lugar. Não, não. O que a gente está trazendo aqui para você é informação que liberta. É verdade, porque o que a gente não quer e o que eu sempre digo é assim, eu quero ver as pessoas vivendo de uma maneira livre. E a única maneira de nós vivermos de uma maneira livre é quando a gente tem informação. Então, por isso que eu fiz esse convite especial para Ana e fiz também esse convite para a Aline, para que a gente pudesse esclarecer o máximo de perguntas, o máximo de dúvidas. E aí eu te faço aí também um convite. Além de você mandar o aviãozinho, perguntas que você tiver, pode clicar no botão de interrogação e mandar a tua pergunta, tá bom? Então aí tem muita coisa para a gente conversar. Brigadão por estarem aí, já vi que um monte de gente entrou, coisa boa, manda o aviãozinho para as amigas, para os amigos, para a gente conversar, tá bom? Para a gente aí conversar sobre esse tema que gera tanta polêmica e tanta discussão, tá? Primeiro ponto que eu já vou comentar com você, antes de chamar a Aline, é o seguinte: as pessoas falam assim, qual é o impacto disso na questão de comportamento? Lembra que eu falei que é um tema que, independente da pessoa se é sobre o Halloween ou não, vamos falar do que é invisível, daquilo que a gente não enxerga. Então eu vou levar você para um outro cenário, tá ok? Para você entender um pouco como isso funciona com os teus filhos e funciona também com você. O único ponto que é importante a gente trazer é que a criança, ela tem um estágio de assimilação de conteúdo, ela não tem o mesmo conceito físico, mental, estrutura, amadurecimento que o nosso. É uma diferença, ok? Fisicamente e mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Então imagina o seguinte, se para nós já somos impactados quando a gente assiste um filme e a gente já fala assim, nossa, vi o filme e chorei. Ué, mas o filme é de mentira. Ah, mas eu chorei. Ah, eu vi o filme e ri. Eu vi o filme e me emocionei. Por que isso acaba acontecendo? Porque o nosso cérebro, ele enxerga aquilo como uma verdade. Então, um ponto muito importante é que você já comece a analisar que tipo de seriado você assiste. Que tipo de filme você assiste. Você está proibido de assistir tudo? Não, não está. O ponto é que você, quando você se conhece, você começa a selecionar o que você vai assistir.
Eu confesso que eu sou uma pessoa que se eu assisto alguma coisa, eu de noite eu já vou ficar meio com aquela indigestão. Eu já sei que eu sou sensível a um determinado assunto, sabe? Aí eu falo, não tô afim disso, não vou assistir. Outras coisas eu assisto, aquilo não mexe comigo. E tudo bem. Mas se eu entendo que aquilo vai me influenciar de uma maneira negativa, por que que eu vou me expor àquilo? A um determinado filme, a um determinado seriado, a um determinado ambiente. Então o ponto é que a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso. Já vou falando, Aline, já dá um ok aí, se for o caso, sai e entra de novo, só para eu te localizar. Deixa eu ver se eu te acho aqui, já para te chamar, achei. O que que acaba acontecendo? A gente começa a pensar um pouco sobre isso. Não é, Renata? Renata Chuchu está falando, concordo, eu também concordo. A gente precisa pensar sobre isso. Pensar sobre esse impacto que causa na nossa vida. Ai, que delícia estar com ela aqui. Olá, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem, muito bem. Seja muito... Amiga, a Ai, gente que bom. combinou. Você tá de roxinho? Menina, não é? Eu Fala tô de sério. roxinho. Coisa de Deus, Nossa, menina. Você quer cor púrpura, coisa nobreza de Deus. que coisa boa. Olha, para quem não me conhece, eu sou Alessandra Rufino. Sou mãe da Sara e da Clara e a gente está falando um tema aqui que aborda a nossa casa, a nossa família, mas aborda a nossa vida. E a Aline é uma querida amiga, também mãe, casada. Vou deixar ela se apresentar. Se apresenta aí para o pessoal, Aline. Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor para todas vocês, para todos vocês. Então, eu sou a Aline, amiga da Alê, casada com o Beto, e mãe da Laurinha, uma fofinha de 2 anos e meio, que tá ali quase dormindo. E tô aqui em São Paulo. Que bom, que bom. Eu fiz esse convite para a Aline para que a gente abordasse, como eu falei, eu abordei um pouquinho da questão de comportamento, como isso, esse mundo invisível, impacta a nossa vida. E vou até complementar um pouquinho. Enquanto a Aline já está aqui, a Aline vai falar um pouquinho da questão espiritual, que também é uma área invisível, que a gente não enxerga. E já te aviso, daqui a pouco a Ana Lázaro vai abordar uma questão social sobre o Halloween. Mas eu vou contar uma coisa importante. Falei de filme. Agora, uma coisa que as pessoas às vezes não pensam são as questões de jogos. E estudos comprovam que o que acaba acontecendo? A criança se expõe, por isso que existe data para você jogar um determinado jogo, só que assim, pai, mãe, aí vem aquela história, mas o amiguinho está assistindo o jogo, mas o amiguinho está jogando, e aí expõe a criança a um jogo que às vezes é determinado para 14, 15, 16 anos, e essa criança está jogando esse jogo com 6, 7 anos. E o fato é que, assim, são jogos que envolvem violência, envolvem briga, envolvem vários outros fatores que, às vezes, as pessoas falam é apenas um jogo. O ponto é que, assim como um filme, um jogo também, e isso foi uma especialista de jogos, construtora de jogos que me contou, o jogo também mexe com questões emocionais, alimenta algumas coisas. E estudando um pouco mais sobre isso, algumas pessoas vão falar, Ale, agora você está sendo um pouco radical. Lembra o seguinte, toda semente nasce assim, mas ela cresce. E muitos dos atentados que acabam sendo ocasionados, que vocês conhecem, ouvem falar aqui nos Estados Unidos, são ocasionados por muitos adolescentes, muitos adultos, que um dia, quando crianças, foram expostos a jogos com o consentimento dos pais e aquilo gerou nessa criança um alimento. Pensa assim, eu quero assim, eu estou abordando de uma maneira bem objetiva, sem enrolar, eu falei que era um papo franco, que acaba acontecendo assim, ele joga, fica emocionado, envolvido, e depois do jogo ele vai buscar essa emoção fora do jogo. E aí muitos se expõem a um atentado e acaba nesse tipo de atentado até se suicidando. Por quê? Porque ele naquele momento ele se depara com a realidade de que aquilo, o jogo não vai dar um reset, as pessoas não vão ressuscitar, e que ele matou pessoas de verdade. Então, assim, é muito mais sério do que a gente pensa, e nós, como responsáveis, estamos aqui batendo esse papo super aberto para que você, pai e mãe, tome uma boa decisão, não só a respeito dos seus filhos, mas tome boas decisões a respeito da sua vida. Não é isso, Aline? Ah, isso mesmo, Aline.
É um papo sério e franco, começar, tá, gente? posso? Pode começar. Quem quiser mandar Pode. pergunta, pergunta. Se a gente não souber, a gente diz que não sabe. E o que a gente sabe, a gente vai colocar na exposição daquilo que a gente entende e daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Eu quero começar com um versículo que eu não estava previsto aqui nas minhas anotações, mas eu creio que a gente crê no mundo espiritual, a gente crê que o Senhor está movimentando, né, tudo que a gente faz. E eu abri aqui, eu estava procurando a passagem de nem todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu estava procurando na Bíblia essa passagem e caiu 2 Coríntios 10, 5, que diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que isso quer dizer? Que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, colocar eles cativos, como se fosse numa gaiolinha, e apresentar para o Senhor. E falar assim: Senhor, está aqui meus pensamentos, e o Senhor molda eles, né, do jeito que o Senhor quer. Porque, assim, se nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, nós cremos em tudo que está escrito nela. Sim. E se a gente crê em Deus, que é espírito, então existe o mundo espiritual. Né? Então a gente não pode achar que só existe anjinho bonitinho e, né, Ale, existem os anjos caídos. Tudo né? lindo, né? E existem os anjos caídos. Então, assim, nessa questão, eu estava até pesquisando, tem uma frase super famosa aí, que vai entre séculos e séculos, é atribuída a Charles Baudelaire, mas eu não sei se é, mas é super conhecida, que fala assim: o maior truque realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Eu acredito que porque algumas... é tudo brincadeira, né? Eu acredito que assim, mesmo às vezes as pessoas elas acabam colocando uma posição, elas falam assim: ah, mas é que você agora é crente. Eu já ouvi isso. E aí eu digo assim, gente, mesmo antes, né, de assumir a minha postura como Jesus o meu Senhor, Jesus o meu Salvador, estudar a palavra de Deus, mesmo antes, eu digo assim, a gente tem um conceito na nossa mente de que existe o bom e o ruim. E a gente tem um conceito na nossa mente de que existe algo invisível que a gente não conhece. O ponto é que não adianta eu só ficar acreditando, como você comentou, ah, tem Deus, 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 Deus. Amém, Deus existe. Agora, eu não vou dar atenção ao que o diabo também existe. Aí tem gente que fala assim, ai, não, credo, não fala sobre isso. Eu falo assim, a gente precisa conhecer que nós temos os nossos amigos e inimigos. E quando eu entendo isso, eu consigo me posicionar melhor sobre as coisas. E para quem deseja saber um pouco mais, eu quero dizer para você que muitos cientistas, quanto mais eles estudam a ciência, mais eles se conectam com esse mundo invisível e espiritual. E muitos dizem, poxa, eu tenho visto que esse Deus existe. Então esse é o nosso convite, para que você não seja enganado. A gente está querendo apresentar aqui para vocês a verdade. Então não adianta você ficar se iludindo com umas coisinhas e achar que a coisa é boba. E daqui a pouco você vai sofrer as consequências e você vai dizer, eu gostaria muito que alguém tivesse me falado isso antes. Eu gostaria que alguém tivesse me falado isso antes. Não é, Aline? Como a gente gostaria? A verdade, como? Ixi. E assim, Ale, essa questão de é tudo brincadeira. Não, é só uma festa fantasia. Ah, as crianças vão se vestir ali de fantasia para ir pegar docinhos. Que mal tem nisso? É justamente aí que o mal entra. De você achar que mal tem, entendeu? Vamos pensar assim, racionalmente. Tá. O que traz de benefício uma festa que tem o objetivo de celebrar os mortos? O que tem de benefício isso? O que tem de legal você fantasiar o seu filho de caveirinha, de monstro, de zumbi, de bruxa?
Ah, é bonitinho. Poxa, é bonitinho, então vai fantasiar de anjinho. Vai, entendeu? Mas a questão não é nem essa questão de fantasia. A questão é a gente achar que é inocente, que é bonitinho, que só vai pegar doce. E E a que gente não precisa existe, entender e que que não existe uma energia ou uma vibração que você vai captar e você vai trazer para sua casa, não isso, é? e assim, não é só porque, ai, não, mas eu não estou indo com essa intenção. Mas você está ali no meio de uma coisa que foi feita em adoração ao ocultismo, né? Essa questão espiritual, eu já li livros sobre ex-satanistas, e já que a gente é para abrir aqui, gente, são feitos sacrifícios humanos nessa época, em louvor ao diabo, entendeu? É. Você vai compactuar com isso, você vai dar brecha. A vida interior me falou hoje que a minha amiga Luísa, ela me deu um testemunho hoje lindo, que eu falei, eu vou compartilhar lá com a gente, né? Ela morou nos Estados Unidos e ela viveu numa casa, acho que ela estava fazendo intercâmbio, que as pessoas Tá. celebravam o Halloween. Ela disse que se sentia tão oprimida, que assim, era a casa inteira, né? Era enfeitada e tal, né? Como é comum aí, né, Ale? Muito Sim. comum. Semana passada, a minha tia mostrou uma rua inteira onde ela mora aí também. Tipo assim, demônios na rua, sabe? Assim, estátua de demônio, de lobisomem, de vampiro. Gente, que opressão! Igual você falou, quando a gente assiste filme de terror ou filme qualquer, a gente se emociona. Quando a gente assiste filme de terror, não dá uma opressão na gente? É Sim. uma coisa ruim. É difícil você. Se é filme de terror, é para te fazer medo, te dar medo, te dar uma opressão. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu assistia a Bruxa de Blair. Gente, Ui. eu não virei na cama. Foi a última vez que eu assisti filme de terror. Ale, eu tinha medo de virar de lado na cama. Eu nem dormia. Então, assim, o cérebro da gente está programado ver aquilo, não é legal. Por que a É. gente vai expor os nossos filhos a esse tipo Sim. de coisa? É. Um dos E como comentários. a gente gosta de. E assim, só para. A gente. Essa data é de celebração de morte. Nosso Deus é Deus de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Veja o antítese disso. Tudo que Deus faz, o diabo quer fazer o contrário. Então ele quer É. celebrar a morte, a destruição. Né? É. Então só disso aí a gente já. Já começa a pensar. Um dos comentários aqui foi, a pergunta foi, o Fábio falou, como é que trabalhar com essa questão desse encantamento que essa data leva às crianças? A gente já vai responder isso, tá? E uma outra coisa que acho que um dos comentários foi assim, como que a gente trabalha também, deixa eu voltar aqui um pouquinho, acho que foi a Renata Chuchu, comentou, o diabo aproveita todas as oportunidades para plantar a semente na criança. Eu gosto de pensar nessa ideia da semente, e eu vou dar um exemplo para vocês que uma vez eu ouvi de uma mãe. Diz que uma criança queria assistir um determinado filme, que era impróprio para a idade, e a mãe falou, não, você não vai assistir o filme, é impróprio para a sua idade. Mas é aquela história, todos os meus amigos estão assistindo. E aí a mãe falou assim, tá bom, como é que eu vou ter uma estratégia para falar para o meu filho que não é bom para ele? Aí disse que ela fez um bolo de chocolate, sabe aqueles bolos de chocolate de mãe, que fala assim, nossa, a gente quer comer o bolo? Aí quando ela falou, olha, o bolo Uhum. tá pronto. Aí antes de comer o bolo, ela falou, olha, deixa eu só avisar, eu peguei uma colherzinha do cocô do cachorro e misturei na massa do bolo. Aí todo mundo, eca mãe, eca, que nojo. Não, gente, mas foi só uma colherzinha, já misturei, já assou, você nem vai sentir o Não vai gosto. alterar nada. Não vai alterar nada, você nem vai sentir o gosto, inclusive o coco é a mesma cor que o chocolate. Tá aí, ó, você nem tá sentindo o cheiro. Aí, não, não quero, não quero, não quero. Ela falou, então tá vendo? Você quer ver o filme, e eu tô te falando que não é pra ver, porque você disse que não é nada, é só um negocinho. Então, o cocô também é só um negocinho, come o bolo. Então, o ponto é que essa história ficou marcada na minha cabeça, porque eu falo assim, a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu costumo, assim, como mãe, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar, que o Fábio falou assim, como é que trabalha esse encantamento? Né? Então, assim, as minhas filhas são expostas aqui, né, do tipo, as crianças querem, e eu acredito que, até pensando sobre
outras festas ou outras situações, tá ok? Eu sempre converso de uma maneira muito franca com elas. Eu falo assim, ó, a situação é essa, essa, essa. É doce que você quer? Porque é uma festa que envolve um encantamento, tá lá, vou pegar doce. Então eu digo assim, então a gente, em situações assim, por exemplo, eu vou no Walmart aqui, ou vou numa outra loja, que o que não falta é bicho feio lá na loja quando você chega. Elas falam, mãe, eu posso ir no corredor? Eu falo, pode. Agora, se você entrar no corredor e você se sentir mal, você já sabe que você foi no lugar errado. Então, eu falo assim, entra. Aí elas brincam, dão risada, pega na aranha, sabe? Mas elas brincam. Mas eu deixo muito claro, eu não vou levar isso para minha casa. E até é uma coisa muito mais simples. Às vezes elas, mãe, posso comprar essa cobra de pelúcia? Uma cobra, nem é Halloween, tá ok? Eu falei, eu não quero que compre essa cobra nem de plástico, nem de pelúcia, nem nada. Eu falo, porque se eu me assustar com essa cobra em casa, eu não quero. Então, são coisas que, por exemplo, com Halloween, com cobra, ou seja lá o que for, e nenhum problema com quem tem cobra de pelúcia em casa ou cobra de plástico em casa. O ponto é que eu quero levar vocês a essa reflexão, e esse é o convite que eu faço para as minhas filhas, hoje elas têm 9 e 11 anos, para que elas tomem as melhores decisões. Porque, assim, não tem, é o que a gente falou, como adulto, por que eu vou assistir a Bruxa de Blair para depois ter até medo na posição que eu vou dormir? Não faz sentido isso, gente. Então, o que a gente está comentando aqui é uma questão comportamental, mas a gente não pode fechar os nossos olhos às questões espirituais, porque a gente tem que lembrar que a gente tem o controle. Então, se a gente tem o controle nas nossas mãos, por que eu não vou fazer uma boa escolha? Então, um pouquinho sobre isso, né, Aline? Como é que está sendo aí no Brasil essa situação? Aqui eu sinto, por causa da pandemia, tá pouco, né? Porque é pouco explorado, né? Sim. O ano passado aqui no meu condomínio teve festinha, né? Todas as crianças foram. Esse ano já não teve nada. As escolas fechadas não teve. Mas, por exemplo, a Laurinha vai para uma aula de circo. Essa semana eles mandaram uma mensagem falando que era para as crianças irem fantasiadas de bruxa, de sei lá o quê, ou se eu não tivesse fantasia de preto, porque no final ia ter uma coreografia. Eu não levei a Laura. Porque eu falei, entendi. Não vou. E a Laura está com quantos anos? É uma decisão. 2,5, tipo, ela nem sabe o que é isso. Mas, né, então, tipo, pra ela nem lembrou que ia ter um aulinha de circo. Mas é porque eu optei por isso. Porque se eu acredito na Bíblia, e se eu acredito naquilo que está escrito em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é a virtude, boa fama, se há algum louvor nisso tem. Sim. Então, se eu sou cristã e eu quero tentar ao máximo viver a minha vida de acordo com o que eu creio, eu vou pensar em coisas boas, como você disse. Eu vou só assistir coisas boas que me edificam. Sim. Eu não vou trazer para dentro da minha cabeça coisas que podem me fazer desviar. Porque eu sou humana, eu sou falha. E o diabo está ao nosso redor. A gente não pode colocar culpa no diabo, não é isso, né? Claro. Nós temos responsabilidade pelos nossos atos e temos arbítrio. Sim. Só que é nesse momento de brechas que a gente dá que ele atenta contra a nossa vida. Sim. Se a gente não está vigiando, aí a gente começa a achar tudo normal, que é tudo só uma brincadeirinha, que não tem nada disso. Né? Porque a gente parou de vigiar. Né? Então, achei muito importante você falar sobre o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é um presente que Deus nos deu e a gente tem total controle sobre isso, é uma escolha. Então, assim, o quanto a gente faz essa escolha e depois vai querer culpar o diabo, não tem, né? Não tem como. Tem uma vez eu ouvi, tem gente que fica culpando tanto o diabo, aí o diabo chega e fala assim, desculpa, nessa casa tem tanto problema que eu nem entro aí, né? Eu não preciso nem entrar aí. Os problemas já são causados pela própria família. Então, o ponto é que, assim, eu tenho escolhas, o quanto que eu faço decisões e tomadas inteligentes para a minha vida, sabendo, tem uma expressão que as meninas usam muito, e a gente fala muito aqui em casa, né? Good choices, good consequences. Bad choice, bad consequences. Assim, boas escolhas, boas consequências. Más escolhas, más consequências. E não tem como, gente, se eu planto, né? Isso é a estrutura da vida. Se eu plantar uma semente de melancia, vai nascer melancia. Então, o quanto que a pessoa, ela
ter esse discernimento de saber assim, o que eu estou levando para minha casa. O meu pai, mesmo assim, não sendo cristão, ele me ensinou, e eu levei isso, e eu trago isso como lição de vida. Ele falava, Lê, até um livro, quando você abre, você tem que lembrar que ele está cheio de vibrações, energias. Então, quando você abre aquilo, você está se expondo àquilo. Então, o quanto que você precisa analisar a todas as coisas que você se expõe. Então, o quanto é importante a gente ter esse discernimento, ter essas escolhas, né? E tomar as melhores decisões. Pergunta, gente, pode mandar na caixinha aí de perguntas, ou pode colocar nos comentários, que às vezes a gente não consegue acompanhar todos, mas obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Já perguntaram se a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. E que vocês propaguem essa informação para que mais pessoas consigam, como eu falei, ter a liberdade de escolha, baseado em informações que são a verdade. E uma coisa, gente, não vamos ficar também sendo aqueles legalistas chatos. Ai, não, isso é do diabo, isso é do diabo. Porque ao invés de você abrir uma conversa bacana com uma pessoa e falar das questões que a gente vai tratar aqui depois, você bloqueia qualquer comunicação e diálogo, sabe? Tipo, as minhas amigas podem falar, testemunhar por mim. Eu nunca cheguei falando, não, eu não vou por causa disso, disso. Não, eu não vou e pronto. Se me perguntarem, eu falo por quê. Né? Porque Sim. A gente não pode ser impositiva, né? Porque tudo que a gente é impositivo, se a gente for muito agressivo, você sabe, né, Ali, como coach, o que acontece? A pessoa já bloqueia, né? Porque ninguém gosta de achar Sim. que o outro está, né, indo para cima dela, né? As pessoas gostam de se sentirem num diálogo horizontal, né? Não você olhando de cima para baixo e se achando sabedor de tudo e você Verdade. está certo, né? É sempre com humildade e com sabedoria, né? Sim. Em amor e em sabedoria. Aline, muito amor. Eu acho que o mais importante é a gente ter muito amor. Hoje aqui no condomínio, eu moro num condomínio que tem apartamentos, então é muito difícil ter essa festa das pessoas baterem na porta e tudo mais. Mas uma das pessoas comentou, perguntou, eu falei, olha, aqui no condomínio não costuma ter. Eu falei, onde tem? É normalmente nas casas, em alguns condomínios, mas eu não sei nem se por causa da pandemia, como é que vai ser essa história, né, de bater na casa, de ficar indo na casa das pessoas e tudo mais. Mas o condomínio lançou um concurso de fantasia, tipo, a fantasia mais assustadora. E eu comentei no grupo, eu falei, gente, minha vida já tá me assustando tanto que eu não tô precisando usar nenhuma fantasia. Então, o ponto é assim, é o quanto que a gente entende que isso existe, e não quer dizer que na minha casa a gente não assista filmes sobre isso, não quer dizer que na minha casa, né, tem gente que já me perguntou, vou para um outro ângulo, tá ok? Mas assim, teve gente que já fala assim, mas você já foi no parque, você foi lá no brinquedo do Harry Potter? Eu falei, fui. Então, eu acredito que assim, o importante é a gente ter o discernimento, ter o entendimento e saber quais são as coisas que eu estou alimentando na minha mente. Porque foi como um dos comentários que foi feito, né? A pessoa falando assim, eu também, outras festas. O que aconteceu? Nossa amiga saiu. Deixa eu só ver aqui. Espera aí. Vou esperar ela voltar só para ela se despedir. Aline, volta aí, só para você. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Mas olha, até aproveitando que a gente está falando desse tema, travou, né, gente? Estou chamando ela de novo. Estava travando. Ok. Então, queridos aí, entrem. Discernimento é tudo, isso mesmo. Vou ver se ela volta. Oi, tá voltando. Mas assim, para comentar aqui, vou levar vocês até para outras festas que as pessoas comentam, né, falando de filhos. Por exemplo, eu lembro no Brasil, quando tinha festa de carnaval na escola. Eu ligava para a escola e eu perguntava, o que vai ter na festa de carnaval? As pessoas falavam, vai ser um desfile de moda, né, as pessoas vão desfilar as fantasias e vai ter musiquinha. Eu falava, tudo bem, Sara e Clara estão dentro, não tem nenhum problema. Existe para algumas pessoas, questionam sobre a festa
junina. Eu também perguntava, o que, que vai ter na festa junina? Ah, vai ter as comidas típicas, as comidas, né, da festa caipira, e vai ter a roupinha caipira. Show de bola, a Sara e Clara também pode brincar. Então, o ponto é que a gente começa a pensar sobre, assim, quais são as decisões que eu vou tomar, sobre o impacto, né, porque tudo isso, como a gente está falando, são sementes, então essas sementes a gente precisa ficar atento, porque elas vão crescer. Então, que tipo de sementes eu estou plantando na minha vida? E no meu caso, como mãe, que eu estou plantando na vida da Sara e da Clara. Deixa eu só ver se a Aline volta, porque daqui a pouquinho eu vou chamar a Ana Lázaro, da Hope and Justice Foundation, para falar também sobre algumas questões que a Aline já até abordou sobre sacrifícios humanos, que tem pessoas que acreditam que não acontece. O que a gente está trazendo aqui para você é a verdade. Deu uma travada, Aline, mas você voltou. Sim, eu vou despedir para dar tempo da Ana. outra colega entrar. Tá. Então é isso, gente. A gente tem que saber discernir as coisas e ler a Bíblia. Eu acho que a gente Amém. precisa conhecer. Conhecer, do nosso culto tem que ser racional, então a gente tem que estar com a cabeça muito certa para entender as coisas, as questões e decidir o que você acha que deve levar para dentro da sua casa e para o coração dos nossos filhos. Tá bom, gente? Aline, muito obrigada. Muito super, obrigada. olha, a Aline, ela tem o canal dela, ela tá de casa nova aqui no Instagram, né? Satisfeita na Graça, que tem, assim, assuntos extremamente, assim, interessantes para que você cultinho em casa. Ela fala muito sobre o processo dela como mãe, né, a família. É muito bacana, gente. E a Aline tem um jeito de se comunicar que, assim, parece que você está batendo papo com ela na casa dela, sabe? Você se conecta muito rápido. Então, eu faço esse convite para que você acesse o canal e que você tenha, como a gente fala, já que a gente tem o livre-arbítrio, escolher quais são as fontes que a gente vai se alimentar. Aline, muito, muito, muito obrigada. Gratidão por você ter aceito esse convite para falar de um tema, né, polêmico, mas um tema extremamente importante, onde a gente tem dias, e eu falei que hoje o meu grande desafio, mesmo treinando pessoas há tanto tempo, eu falei que alguns assuntos a gente precisa se expor, porque essa é a nossa maneira de ajudar as outras pessoas. Manda um beijão pro Beto, manda um beijão pra pequena. Espero não ter atrapalhado o sono dela, porque eu sei que estava bem no horário. Não, ela dormiu. Não. Gente, vamos comemorar dia 31 de outubro a Reforma Protestante. Vamos se vestir de Martim Lutero e vamos cantar Castelo Forte na nossa casa. Olha que coisa boa. E além disso, no próximo mês, a oportunidade de celebrar o Thanksgiving, que é a ação de graças, né? Obrigada. Isso. Beijo, beijo, Tchau, beijo. tchau, gente. Tchau, tchau. Continue aí. Tá bom, continue aí com a gente. Então, turma, continue aí com a gente. Aqui, ó, explicar para as crianças a origem das festas também, para que elas tenham discernimento, para saberem escolher. Isso mesmo, para elas escolherem. Porque, gente, não é só a questão da festa, é qualquer tipo de festa. Tem festas, ou lugares, ou pessoas que elas vão conviver, elas fazerem escolhas. Eu mesmo olho e falo assim, você está gostando do que esse amiguinho faz, ou do que aquele amigo faz? Esse é o tipo de gente que você quer andar? Que você deseja caminhar? O que você quer fazer, né? Vamos ver se a Ana já está por aqui, para a gente conversar com ela, para falar de uma outra área, bastante assim, que mexe e que as pessoas nem têm, às vezes assim, gente, eu vejo os posts, aí eu falo assim, meu Deus, isso está acontecendo no mundo? É verdade? Eu estou falando aqui dos posts do seu Insta, aí eu falo assim, gente, meu Deus, olha o que está acontecendo no mundo, e eu sei que tudo que a Ana posta, gente, ela vai lá porque a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento da vida com fake news, notícias falsas. Então as pessoas propagam, né, pegam uma imagem, conectam um determinado texto e criam toda uma história que não tem nada a ver. Ana, obrigada por ter aceitado o convite. Para essa noite a gente falar do invisível do Halloween, coisas que a gente não sabe, ou acha que sabe, mas assim, nem acredita que pode acontecer. Exatamente. E eu falei,
Eu falei, Ana, você pode falar um pouco mais. Mas se apresenta para o pessoal que não te conhece, por favor. Boa noite, Ale, muito obrigada pelo convite. Você, quando me chamou ontem à noite, né? Eu Foi. tinha acabado de participar de um outro evento, mas assim, um pouquinho cansada, mas eu disse, não, eu não posso abrir mão dessa oportunidade, né, de a gente falar sobre esse tema tão polêmico e tão É sério, tão verdade. importante, né? Então, muito obrigada, fica aqui minha gratidão pelo esse espaço, pela oportunidade. E assim, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Ana Tá Alves bom. Lázaro, sou a presidente e fundadora da Hope and Justice Foundation. Eu trabalho como pesquisadora, estudiosa e trabalho em campo também a respeito no combate e na prevenção ao tráfico humano. Dou treinamentos para as pessoas entenderem e aprenderem a se proteger dessa praga que, lamentavelmente, assola o mundo inteiro, né? Orlando é a terceira cidade que mais tem casos reportados de tráfico humano no país. A Uau. Flórida é o terceiro estado também, né? E, lamentavelmente, esse país é o primeiro no mundo de consumo de pornografia infantil e estupro de crianças e bebês. É um Nossa. dado triste, né? E que, lamentavelmente, a gente, nessa época desse Halloween, existe um aumento de crianças desaparecidas, de bebês, né? Muita gente acha que isso é mito, né? É, Mas, infelizmente, não é. Infelizmente, a gente consegue, as autoridades conseguem perceber nas estatísticas, nas denúncias, um aumento, não só de crianças desaparecidas, como acidentes e abusos também, né? Muitas tá. crianças na rua são atropeladas, e abusos, crianças que entram na casa convidada pelo predador, pelo pedófilo, para buscar balas, né, candies, e acabam entrando numa situação como se tornando vítimas. Recentemente, hoje ainda, eu postei um experimento com um rapaz no YouTube, que ele tem um canal e ele faz experimentos para alertar os pais, né, dos perigos que as crianças correm em Sim. determinadas situações, em parquinhos. E eu achei muito apropriado e interessante esse experimento que ele fez. Depois vocês chegam lá no Instagram da Hope and Justice e vocês vão ver o vídeo todo e a orientação que é dada. Enfim, Halloween, né? Uma festa tão polêmica, uma celebração tão polêmica. Eu vou procurar, embora eu tenha assim uma paixão por essa discussão no aspecto espiritual, eu como cristã, né? Sim. Eu sou absolutamente contra esse evento, contra cristãos celebrando Halloween. Eu não consigo entrar na minha cabeça, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que decidem por isso, a gente, mas Sim. assim, não dá, as trevas não se misturam com a luz, não tem como, né? Então, assim, é tudo que é exatamente o que a Aline falou, né? É corromper a criação, a criatura de Deus, né, que o diabo se propõe, Satanás se propõe. E para quem não Sim. sabe, aqui nos Estados Unidos e em outros países, na Europa, existe a Igreja de Lúcifer, né? A Igreja de Uau. Lúcifer existe e é regulamentada essa igreja, eles cultuam Lúcifer, convidam pessoas, assim como a Igreja de Jesus Cristo está acontecendo a Igreja de Lúcifer. E eles têm rituais, sim, tem rituais que envolvem sacrifício, como outras seitas satânicas realizam sacrifícios de crianças nesse Eu cheguei período. a ver, Ana, uma informação que muitas mulheres são sequestradas por exemplo, fevereiro, março, são expostas a sexo forçado, engravidam para que nesse período o feto ou o bebê seja sacrificado. Isso procede. Parece uma coisa assim muito surreal, né? Uma coisa assim não é imaginação, não. Lamentavelmente, é muito triste, mas procede. A gente tem aí várias reportagens na imprensa, na mídia tradicional, na internet, reportagens com fontes fidedignas de casos
né, de mulheres e crianças que passaram por essa situação, né, de abuso e foram sacrificadas no Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Você vê casos, basta uma pesquisa rápida no Google que você vai encontrar casos e mais casos, vídeos no YouTube também falando desses casos. Ou seja, isso não é mito, isso não é da imaginação, isso é real. E a gente vive num mundo, né, que literalmente ele tá cada vez ficando mais claro quem está de um lado e quem está do outro. Quem está do lado da luz e quem está do lado das trevas, né? O meio termo não comporta mais. As pessoas estão se revelando, as pessoas estão buscando esse caminho, estão buscando se posicionarem mais e mais, né? Que deve ser assim, né? A palavra do Senhor fala, né, que eu lhe vomito porque você é morno, não é quente nem frio. Então você tem que se posicionar em que lado você está, ainda que lhe custe críticas, que lhe custe perder amizades, que lhe custe... Mas o cristão precisa se posicionar. Então, eu me posiciono claramente com relação, eu sou absolutamente contra. Você vê, adoração aos mortos, como a Aline falou, a gente tem que adorar a vida, né? Então, eu não vejo nada de edificante, de positivo e de seguro numa celebração dessa. Nada que traga a memória de como, né, aquilo que a gente deve buscar... se remeter a memórias que nos traz esperança, nos traz Traga a memória aquilo que traz esperança, aquilo que é bom, exatamente. Né? Então, assim, além disso, né, desses aspectos espirituais, do aspecto espiritual, do aspecto de contrário à palavra do Senhor, à palavra de Deus, que deve ser o nosso guia, né, a nossa bússola, né, é o nosso... É o que a gente chama... É a nossa direção, né? É a direção, é o nosso manual, é o manual de instrução da criatura de Deus, do Filho de Deus, é a palavra de Deus. Então, vai completamente contrário o que está falando isso, né? O que a palavra diz. Agora, Ana, eu vou te fazer uma pergunta, lembrando assim, quem quiser mandar pergunta, manda aí no ponto de exclamação ou coloca nos comentários e a Ana vai responder. Agora eu pergunto assim, você que tem acesso a tanta informação, como uma mãe, quer dizer, a mulher tem que se proteger, mas como proteger os seus filhos? Pois ontem a gente estava conversando sobre isso no evento que eu participei, que às vezes parece uma coisa muito óbvia, né? A gente falar assim, olha, não deixa teu filho ir num banheiro público sozinho, não deixa teu filho estar indo caminhando para a escola sozinho, coisas assim. Cuidado com os pais que deixam as crianças dormirem na casa de outros pais, do amiguinho, da coleguinha, né? O abusador, o predador, ele não tem um perfil que você possa dizer assim, ele vem com um tridente, com um chifre e com um rabo e fedendo a enxofre. Não. Ele é sempre muito simpático, muito gente boa, muito solícito, muito prestativo, ele é amigo, ele é um vizinho amigo, ele é um... Então, assim, não tem como você identificar até que aconteça a situação. Então, para que se evite, para a prevenção, tem que ter esses cuidados. Onde, meu filho, você tem que estar supervisionando seus filhos, né, a todo instante, não só aonde eles estão, como eles estão, quem são as pessoas, como também internet, né? Que internet, o predador, ele vai para dentro da sua casa. Aquela celular. Então, pais que os filhos de 9, 10 anos têm senha no celular e o pai não tem acesso. Nessa madrugada mesmo, do dia 30 do dia 31 e o dia 31, as crianças se trancam dentro do quarto com o celular. Esses predadores, esses abusadores, eles estão aproveitando esse momento que foi criado para isso, com esse propósito, para destruição mesmo, e está aí atacando. Então, assim, tem várias coisas que os pais precisam corrigir, precisam repensar na educação, no comportamento. Aquilo que você falou, uma pergunta que eu acho que foi o Fábio que fez. Como é que a gente lida com essa situação? É sempre um medo para os pais. Você percebe que os pais sempre ficam com certo medo para não confrontarem os filhos. Pai e mãe tem que ter autoridade. Não pode. Pai e mãe não é para ser amiguinhos dos filhos. É para ser pai e mãe. Tem autoridade, tem que retomar essa questão da autoridade
do pai, da mãe, da Que é o família. que você falou, a questão do posicionamento. Do posicionamento. Eu lembro Exato. quando a Sara tem 11 anos, mas eu lembro ela era muito pequenininha e foi uma situação que eu passei com ela. Meu marido, na mesma hora, ele falou assim: Alessandra, lembre-se, você é mãe dela. E ele falou: você é Exatamente. amiga, mas antes de ser amiga, você é a mãe. Então se Exatamente. posicione. E É, aquilo ficou é, marcado na minha cabeça. Eu falei assim: realmente, eu sou a mãe dela. Eu sou amiga, ela vai ter várias liberdades comigo como amiga, mas antes de tudo, eu sou a mãe. E há muito tempo exatamente. atrás também, há uns 7 anos atrás, eu participei de um evento que o nome chamava Guard Rails, que era o quanto que o pai e a mãe, o Guard Rails é aquilo da estrada, né? Uhum. Protege os filhos. E você Exato. precisa ser isso, né? Uhum. Então, o quanto isso é importante. E Doutora Graça está complicado. aqui, você estava no evento da doutora Graça ontem e já Foi, mandou beijo aqui. exatamente, Anta. Um beijo para a doutora Graça, querida. E outra coisa, muito complicado também com adolescente, né? 16 anos, 15 anos, Tá, 17 anos, porque já está se achando muito dono de si, que conhece tudo, que sabe tudo, e na realidade nem nós sabemos tudo, né? Assim, até é eles verdade. entenderem isso, a gente precisa, é muita caminhada. Mas assim, eu tenho informações de situações que adolescentes foram para as festas de Halloween em casas de Hum, amigos, de pais dos amigos, e nesse ambiente tinha predadores, pedófilos, sim, e outros adolescentes aliciados por esses predadores estavam nessas festas. Então, o que é que eles fazem? Eles dão bebida para os adolescentes, eles dão droga, colocam a droga hum, na água, ou então faz, tipo assim, alicia, né, para que o adolescente sim, utilize. E rola também sexo, rola. E eles filmam tudo. Eles filmam tudo. Esses filmes, nossa, eles são utilizados para chantagear depois esse adolescente. A ameaça que vai mostrar para o pai, a ameaça. uau. Então, esses adolescentes, eles dizem, sai da casa aí agora e vem ao meu encontro. Então, eles botam esses adolescentes para se prostituírem. Então, às vezes, a família, o pai e a mãe, tem o adolescente dentro da própria casa, que está sendo Ele está sendo traficado chantageado, e ele está está sendo traficado envolvido. dentro da própria casa, está sendo abusado, explorado sexualmente. Porque a pessoa que está na posse desse vídeo, ela vai dizer assim, você vai sair, você vai vir, você vai ter... E ele ganha dinheiro, então explora. Acontece muito isso nesse período. Então, assim, pais e mães que têm filhos adolescentes, tomem cuidado com essas festinhas nas casas dos amigos, dos amigos dos amigos, porque como eu falei, Hum, Satanás ele não aparece de chifre e tridente, não. Ele aparece de gente muito legal, muito boa, oferecendo todas as oportunidades, oferecendo sim, dinheiro, oferecendo festa, carro, passeio. Então, é isso que precisa ser. Então, veja como essas crianças, esses adolescentes, eles são expostos e vulneráveis. Só depende dos pais mudarem essa sim, situação, entendeu? Então, assim, sim, pesquisa básica na internet, você encontra várias informações através do nosso site da Hope and Justice, através dos sites dos órgãos nacionais de tráfico humano, de crianças desaparecidas. Então, assim, é se interessar, é o pai parar, a mãe parar um tempo e cuidar dessas coisas para deixar os filhos cada vez mais alertas e informados, para evitar sim. uma tragédia, porque uma vez levado, dificilmente é recuperado. É uma das pessoas colocou aqui, né? Misericórdia. Eu falo, a gente tem. Eu sei que é duro. Eu, como mãe, eu falo assim, eu evito, até por questão da estrutura da rede social, eu evito Uhum, ficar clicando em notícia ruim, porque eu sei que a própria rede social vai começar a me trazer muita coisa que, como eu comecei falando, eu não quero me alimentar minha uhum, cabeça de coisas ruins. No uhum, entanto, eu também não posso fechar os meus olhos à verdade. Então, o quanto que, quando eu te fiz esse convite, foi para que as pessoas tivessem um esclarecimento, o uhum. discernimento, a clareza da informação, por mais que doa. Por mais que dói. Você fala, o meu corpo está aqui enrijecido, porque é algo que a gente não consegue imaginar a dor de alguém que pode passar por um abuso ou uma situação como essa, ou um Uhum. pai e uma mãe que pode ter um filho numa situação como essa. Eu acredito que assim, o perigo está aí, mas a gente precisa estar muito atento a tudo isso, né? Exato. A tudo Ale, que está ao seu eu, redor. eu costumo dizer, né, porque assim, a tendência do ser humano, né, da pessoa, é querer, um bloqueio mental, né? Quando vê a notícia, quando sabe da história, eu não quero saber disso, como Hum, se isso fosse impedir de que esses crimes acontecessem.
Tudo Tá. que esses traficantes, tudo que esses predadores querem é a nossa ignorância, é o nosso desconhecimento. Então, assim, uma coisa é eu estar ligando a minha TV, que eu não aceito, não gosto, né, não aceito dentro da minha casa, para estar assistindo um filme de terror, por Tá. assistir, ou para estar vendo, ou para estar na internet e vendo notícias por ver. Outra coisa é eu estudar, eu me aprofundar, eu Hum, conhecer essa realidade para aprender a me proteger e a proteger a minha família. São coisas sim, distintas. Então, é uma questão de responsabilidade nossa, de consciência, de responsabilidade, de se alinhar com essas questões no sentido da segurança, para a segurança dos nossos filhos e da nossa família, e nossa própria segurança. claro. Todos os casos, os especialistas na área de Hum, segurança, eles são unânimes nisso. Todos os hum, casos, praticamente, de vítimas de tráfico, hum, de abuso, de exploração, literalmente, elas ignoravam esse tipo de ação, esse modus operandi, e deram a brecha, né? Então, tá. mulheres que saem à noite, vai para um estacionamento, supermercado, saem no celular, dando bobeira, ou deixam os filhos lá para trás. Como eu falei ontem, eu cansei, já vi várias vezes aqui dentro da Ross, os pais indo fazer compras, deixam as crianças pequenas jogando no celular, né, nos parques. Então, assim, está facilitando. Está facilitando. Primeiro, pela ignorância, por não saber, não ter conhecimento Sim, dos riscos, né? E segundo, que cá entre nós. Como é que você deixa uma criança de 5, 6, 7 anos sentadinha num banco de um supermercado ou de uma loja, né, numa sim. magazine dessa, e vai-se embora fazer as compras, deixa o filho lá, né? Então, E é muito assim, rápido, né, Ana? É muito muito, rápido. A muito ação, rápido, muito rápido. ela é rápida. Essa criança, ela Né? simplesmente, ela apaga, né? Eu acho que uma das notícias que eu vi foi bem, várias notícias que eu leio, eu acabo vendo que a situação foi: ah, tava a criança no carro, ah, esqueci minha bolsa em casa. Aí deixa a criança no carro, corre, quando ela volta, a criança já não tá mais dentro Já do não está carro. mais. Eu poderia narrar aqui, contar a você dezenas de casos, que é só daqui na nossa Tá. região, fora os outros distantes que a gente toma conhecimento. Né? Então, assim, é muito, muito vacilo, né? Que as pessoas Tá. dão, que os pais dão com os filhos. Ah, tá num restaurante, aí o menino 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, até de 14 anos, 15 anos, é Tá. um risco. Tudo bem, já é um adolescente, mas preste atenção, cuidado, vai acompanhado, porque, lamentavelmente, é a realidade que a gente vive, entendeu? Então, o mundo jaz no maligno, literalmente. Agora, o que eu falo sempre é que conversamos ontem também no evento, a gente Sim. não pode ter medo. Medo é algo negativo, é algo, Hum, inclusive, os antigos já diziam, né? O medo atrai, né? Ah, tá. É olha, cuidado, não verdade. tenha medo não, que vai o medo. E por quê? A gente sabe, nós somos energia e o medo ele vibra numa energia baixa, numa energia pesada. Tá. Então, na hora que você deixa o medo tomar conta de você, você entrou naquela vibração ali, então você vai estar exposto àquilo. Mas na hora que você é Sim, confiante, que você sabe, não, eu sei como me proteger, como me defender, eu vou ensinar meus filhos a serem corajosos, aí sim, sim. né? Então, a coisa muda. Esses caras, esses predadores, eles ficam na desvantagem, né? É, eu acho que Então, é o detalhe do que você falou, né? É, essa questão do medo, eu lembro, minha mãe falava assim: se você tiver medo, o cachorro vai te morder. Ela falava. pois Então exatamente. o cachorro vai saber que você está com medo. Então, assim, eu sempre Exatamente. dizia não, né? E essa questão do celular, eu acho que é um ponto muito importante. A gente se distrai com muita facilidade. Muita, Eu sou de muita. São Paulo e eu aprendi na regra de São Paulo. São Paulo, assim, você está indo para o carro, você já está com a mão apertando o alarme, você já está com a outra na Uhum. maçaneta, entrou, já trava e já liga o carro. É algo assim que do tipo, Aqui não, não é para ser diferente, não, viu, Ale? Aqui não é para ser diferente. As pessoas se descuidam muito porque tem essa sensação de que é um país seguro. É evidentemente que, guardando as devidas proporções, sim, mas o número de mulheres que são arrastadas dentro de ambientes, dentro de estacionamento, estacionamento, que são abusadas dentro de banheiros de bares, de restaurantes, é porque em geral, a comunidade brasileira, a comunidade não se liga muito no noticiário americano, né? Nas sim, notícias, tem os jornais, e tá aí para todo mundo ver. Mas, assim, hum, às vezes pelo idioma, não costuma hum, ver jornais americanos e tal.
Mas Sim. você vê direto mulheres que são abusadas, tá no restaurante, levanta, vai no banheiro, crianças também. Então, gente, o mesmo comportamento que você tinha em São Paulo deve continuar tendo aqui. Não com aquele Ah, pavor, aquele horror, mas assim, prestando sim, mas atenção, atenção. atento, entendeu? E, assim, uma coisa que eu recomendo muito a todas as mulheres e as mães, se puderem também, colocar os filhos numa aula de defesa pessoal. Presta atenção, uma coisa é arte marcial, Ok. outra coisa é defesa pessoal. É muito importante uma Hum, mulher saber se defender, saber sair de uma situação de ataque, saber. Então, assim, busquem isso, porque vocês, além do conhecimento, de conhecer como esses hum, predadores atuam, o modus operandi, vocês vão ter a vantagem de estarem preparados numa situação dessa e certo. seus filhos também. Entendeu? Então, assim, Sim. e Halloween, voltando ao tema, né? Halloween é exatamente tudo que pode haver de negativo, né? Uma energia da morte, da pedofilia, rapto de crianças, É, o abusos, sacrifício né? Ao humano. Moloque, o deus Moloque, né? Que é o deus que eles fazem os sacrifícios de bebês, de crianças e tal. Uau. Então, tá aí, eles continuam cultuando esse demônio, né, esse deus aí deles, e fazendo esses Hum, sacrifícios, crianças, clínicas de até mulheres grávidas, como você falou, abrem a sim. barriga, tiram o bebê e faz. É muito cruel, é muito triste isso. A gente que Sim. não vibra, não conhece, não sintoniza nessa energia, a gente Hum. sente um impacto com isso, mas a gente precisa saber que existe e saber se proteger. E com quantos anos uma criança pode começar uma aula de defesa pessoal? Olha, a gente tem um projeto com a Academia Atos, né, que é o Sim. professor Cristóforos, que ele abriu as portas da academia para ajudar as mulheres e as crianças da Hope and Just, né, que a gente encaminha. Então, eu acredito, eu não sou especialista com a idade, mas pelo que ele já Tá. me falou, uma criancinha Hum, pequena, pequenininha já, de 6, 7 anos, já pode hum, começar a aprender as primeiras situações de defesa, 5 anos. Eu já assisti vários vídeos no YouTube de sim. professores ensinando crianças a se protegerem de um rapto, né, como elas fazem, Hum, como elas gritam, como elas seguram na perna, ou como elas conseguem tirar a mão, que eles, em geral, tapam, né, o sim. rosto e tal. Então, eu já vi crianças de 5 anos fazendo essas aulas de defesa pessoal. Então, é Sim. muito importante, porque são técnicas diferentes, são situações Tá. reais, o que a arte Hum, marcial não ensina. A arte marcial é importante, é legal, é um hum, esporte importante, mas não ensina essa coisa do dia a dia, de você estar no elevador, de sofrer um ataque, hum, como você se liberta, aonde você ataca, entendeu? Para poder se tá. defender. Então, eu acredito que a partir de 5, 6 anos, o professor Cristóforo já tá pegando para ensinar, Ótimo. entendeu? É. Gente, só para comentar, no início da live, eu falei para as pessoas, eu comentei assim, gente, a live não tem a ver diretamente só com o Halloween. A gente está falando desse mundo invisível do Halloween, mas um ponto importante é a gente comentar que esse mundo Exato. invisível, ele está a todo momento. Né? Uhum. A maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente pensa, a Letícia, que é psicóloga, está aqui, né, fez alguns comentários. O que acaba acontecendo? A nossa mente, o nosso comportamento, ele existe o tempo todo e a gente tem que se tornar vigilante. A questão espiritual, ela existe a todo momento também. E tudo isso que a Ana está falando também existe a qualquer época do Uhum. ano. O fato é que a gente trouxe isso agora próximo à data do Halloween, porque é um período e é uma fase que Que isso acaba. maximiza isso, maximiza, É, entendeu? então, Maximiza. quantas pessoas ficarem atentas que não é só, né, é uma brincadeira, é uma festinha, mas o quanto que precisa se posicionar, né, a respeito de algumas questões, ficar atento, lembrar que tudo isso está o ano inteiro, a gente está sendo exposto, e Exatamente. que a gente vai tomar o posicionamento, as melhores escolhas, usar o nosso livre-arbítrio corretamente, para que o resultado seja muito bom. E o grande erro é ignorar, né, essa realidade, que é aquilo que a gente já falou. Não dá para ignorar mais. A pessoa tem que se posicionar, tem que aprender a se proteger, proteger a família. Essa coisa, eu não quero saber disso porque isso é muito forte, isso é muito pesado. Eu não sei. Não. Aí está simplesmente fazendo exatamente o que esses predadores querem.
né? Que a gente E fique aí, bobo e que acha que tá bobo, tudo e bem. mais é um alvo mais fácil ainda. E assim, aí temos aqui a Hope and Justice, onde a gente dá treinamentos, né, de como aprender a se defender, Sim, como conhecer esse modus operandi desses predadores. A gente tem vários projetos acontecendo. E aí eu convido vocês a entrarem no nosso site, conhecerem as sim, nossas redes sociais. Tem muitas dicas, muitas orientações. Tem coisas fortes para sim. mostrar a realidade, mas vai ensinar você a se defender. Ana, eu sei que você faz muitos treinamentos e programas presenciais. Já existe algum planejamento? Mas, quer dizer, por exemplo, ontem você estava no evento falando online, hoje você está online também. Mas Uhum. o seu curso, a tua programação, eu vi que você estava gravando. Tem alguma programação de acontecer online também? Ou Bom, já aconteceu e eu perdi? não. A gente vai ter uma participação. Eu fui convidada pelo grupo Mulheres do Brasil, a Mara e a Legal, Priscila, para fazer um treinamento para as líderes do grupo. E vai ser o meu ah, primeiro treinamento online, né? legal. Então, assim, quem tiver interessado, eu vou passar o contato da Mara, que é ela que está organizando, do grupo Tá. Mulheres do Brasil da Central Flórida. E esse Hum, treinamento será no dia 7 de novembro, um sábado. tá Mas ótimo. aí, quem tiver interessado, entre em contato comigo que eu faço a ponte com a Mara. E Tá bom. também, esse treinamento que eu gravei, ele está sendo Hum, editado e ainda falta hum, finalizar alguns pontos da gravação, tal, mas em breve a gente vai ter também um, uma, hum. digamos assim, só um tiragosto um appetize do treinamento, porque assim, tá Tá. muito bacana ele gravado e tal, mas eu sou muito fã do treinamento presencial, muito fã mesmo. Então, mas eu Bom, já fiz agora, no dia 19 de outubro, fizemos eu no vi. Tones o treinamento presencial e tal, e vamos continuar com treinamentos presenciais, com o treinamento Sim. online, e eu quero que outras pessoas aprendam também esse treinamento, para repassar esse treinamento, e quanto mais gente souber, Hum, tiver esse conhecimento, melhor a gente vai conseguir fazer uma frente de combate mesmo. A sim, gente aumenta sim. esse exército contra o tráfico humano. Sim. Uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não fazem uma conexão, a Ana comentou um pouquinho no início sobre a pornografia, e as pessoas às vezes não conectam a pornografia ao tráfico humano. Gente, É, é só lembrar o seguinte, muitas vezes para a pornografia acontecer, esse tráfico humano acontece para que eles tenham as pessoas para fazer os filmes. a Então, indústria da pornografia impulsiona o tráfico humano. Né? é, então, Exatamente. são coisas que muitas vezes a gente fala assim, sempre pensa algo que a gente comentou na live aqui, é a semente. A gente acha que aquela semente não tem conexão com aquilo que está com o fruto. Então, é pensar assim, o que eu posso fazer na minha vida, o que eu posso tomar como decisão hoje para evitar tantas outras coisas. São tantas coisas, gente, a respeito de reciclagem, a respeito do que eu assisto, a respeito do que eu compro, que você fala assim, a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu estou impactando o mundo. E tem gente que fala Exatamente. assim, ah, mas é só isso. Mas esse só isso já é o suficiente para barrar o crescimento. Então a gente precisa aprender a se Ó, posicionar. Você vê, eu ganhei um presente, uma agenda maravilhosa. Aí fui recebi o presente. Quando eu olhei, que eu vi que era made in China, né? Tava lá. Eu Hum, não tive condições de usar. Eu não consegui. Eu tentei usar, mas eu não conseguia, porque eu sei que aquilo ali, mais de 90%, quase a totalidade de produtos advém de trabalho escravo, trabalho, exploração laboral. Então, assim, eu não consegui. Aquele preço, porque a gente sabe que são coisas muito sim, baratas, né? E o mundo hum, todo consome, né? Ah, vem da China, é barato, vem. é verdade. Não é racismo, não é preconceito, mas infelizmente é a realidade. Quem conhece a realidade do tráfico dentro daquele país, as pessoas que são exploradas dentro e fora para produzir essas riquezas, para Sim, esses produtos, é o sacrifício de sangue de muita gente, as vidas sendo, assim, o ser humano tratado como um lixo, né? Lixo a gente trata melhor, lixo a gente recicla, a gente reaproveita. Então, assim, essa consciência que precisa ser, é cultural, sabe? Precisa ser mudado aos poucos, falado, hum, sem tabu, sabe? Sem mostrar, olha, você vai comprar, mas saiba que isso aqui
foi produzido à custa da vida de crianças, do sangue, do suor, que estavam ali sendo massacradas, torturadas, Sim. passando fome e tal, para produzir esse produto aqui que você está consumindo, dando dinheiro. A mesma coisa pornografia, sex shop, massagens, casas de massagens, strip club. Você vai consumir esse produto, filme na internet, pornô, você vai ajudar com o tráfico humano, porque é o que promove o tráfico humano. São esses produtos e serviços, né? Então, começar a ter essa consciência, abrir os olhos para isso. Tem gente que fala, ai meu Deus, tráfico humano é uma coisa horrível quando vê as imagens, mas e o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Você tem um papel importante, você vai ser cobrado por isso, ou cobrado por Deus, né? O que é que você fez para mudar essa realidade? E cobrado também porque você está inserido dentro de um ambiente que você também pode ser vitimado, ou alguém da sua família muito querido ser vitimado pelo tráfico. Então, assim, não tem essa coisa, não é comigo. Lê do engano, lê do engano. Então, essa reflexão, esse discurso, é isso que a gente precisa trazer para as pessoas, sabe? Colocando amor nas palavras, sem julgar ninguém, claro, ninguém é ninguém para julgar, mas dizer assim, olha, presta atenção, você está indignado com essa foto dessas crianças amarradas, torturadas, mas você consome produtos que vêm dessas organizações criminosas, sacrificando essas mulheres, essas crianças, manicure, salões de beleza asiáticos, que você sabe que tem situações ali. Enfim, tem muita coisa, né? Muita coisa, Muita coisa. Muita coisa. Então, o quanto que a gente pode contribuir? Então, uma das coisas que eu peço para você é que entre sim na página da Ana, Hope and Justiça, eu deixei aqui nos comentários, mas você é só clicar, você localiza rápido. Eu vou deixar depois também nos comentários para que você clique, comece a seguir a página para obter informação. E tão importante, que você propague a informação. Então, você assistiu essa live, compartilha, fala, olha, eu assisti ontem, foi muito importante as informações, me abriu os olhos, e eu quero que você também assista. Compartilhe, divulgue, fale, porque isso também é uma maneira muito poderosa. A informação tem um poder magnífico de mudar e transformar. E nós somos pessoas responsáveis, eu digo que todos nós somos agentes de mudança. Está na nossa mão isso. Então, a gente tem a capacidade de fazer isso, não fechar os nossos olhos, e mesmo que seja um clique, você fala, Alessandra, não é muita coisa, mas é um clique que você vai compartilhar essa informação e que vai chegar aonde deve chegar. Gente, muito obrigada, Ana, pelas informações. A gente já vai chegar daqui a pouquinho, o Instagram já vai falar, acabou seu tempo. Muito obrigada a todos também que ouviram atentamente. Eu espero que essa semente tenha sido plantada aí com essa live de hoje e que ela floresça, reflexões sejam feitas, mudanças sejam feitas a partir dessa semente colocada hoje. Gente, obrigada, muito obrigada, Ana. Gratidão, gratidão. Amém, amém, amém. Gente, é muito bom ter a oportunidade de encontrar pessoas como a Aline, encontrar pessoas como a Ana, e ter a oportunidade de ter acesso a essa informação. Então, assim, gratidão para sempre. Gratidão a você que assistiu essa live até agora. E eu vou comentar, assim, que o Instagram me dê ainda esse tempinho para finalizar. Eu costumo dizer que na nossa estrutura, as pessoas, elas nos admiram pelo que a gente tem. Elas olham assim, o que você tem, a casa que você tem, a equipe que você tem, a empresa que você tem. Mas elas, quando começam a conviver com você, elas começam a ver o que você faz. O que você faz para ter o que você tem. E logo, quando isso acontece, o que acaba acontecendo é que quando ela vê o que você faz, ela começa a te respeitar. Porque ela vê, eu estou vendo o que a Alessandra faz para ter isso. Então, cuidado como o que você faz, se é certo ou errado, para ter o que você tem. Então, primeiro ponto, as pessoas vão te admirar pelo que você tem. As pessoas, elas vão te respeitar pela maneira como você faz. Eu comentei sobre o meu pai, ele me falava assim, você quer conhecer alguém? Veja como ele trata um garçom quando você vai almoçar com essa pessoa. E você começa a pensar um pouco mais sobre quem essa pessoa é, qual é o ser dela, o que está lá dentro dela. E quando a gente se conecta com essa pessoa, vendo realmente quem ela é, a gente confia nela. Então que você, como eu comentei aqui,
seja esse agente transformador, esse agente de mudança. Não sei qual é a sua profissão, não sei o que você faz, mas eu sei que o que a gente não pode fazer é ficar parado. A gente tem que se movimentar. E principalmente na nossa casa, sermos, sim, o pai e a mãe que a gente deve ser, né? Ser o homem e mulher que a gente deve ser, para que a gente colha bons frutos. Gente, muito obrigada. Olha, beijos aí para todos. Andréia, Graça, Suzana, Fábio. Tem um monte de gente aqui para mandar beijo, né? Gente, quanta gente aqui. Aline, obrigada pelos comentários. Obrigada, sim, vai ficar gravado, vai ficar compartilhado, tá bom? E além, depois que eu já deixar no IGTV, eu também já vou colocar lá no YouTube e vou compartilhar nas redes sociais para que essa informação seja propagada. Gente, uma boa noite para vocês e que essa live que falou sobre o mundo invisível seja algo que tenha impactado a sua vida. E como eu sempre falo, para que a gente possa ir além. Vá além com a Alessandra Rufino. Até mais!